Bom dia, sejam bem-vindos ao Saúde em primeiro lugar. Como já referi no primeiro programa, esta será uma rúbrica quinzenal onde vamos aprofundar vários temas ligados à saúde. Hoje vamos falar sobre medicamentos. Para isso, conto com o meu comentador residente, o Dr. Joaquim Couto. Bom dia, doutor. Bom dia e bom dia aos ouvintes que têm a paciência de ouvir um programa sobre saúde a meio da manhã e espero eu, vamos ver se eu consigo transmitir alguns conhecimentos, alguma literacia ligada à saúde para benefício, obviamente, das pessoas. Não é? Para começar, e já que o tema é medicamentos, existem medicamentos e remédios. Qual é a diferença entre estes dois? Bem, os medicamentos, a palavra medicamento é uma palavra, diria, muito complexa porque abarca um conjunto de possibilidades e nasce essencialmente, já muito recentemente, digo eu, no final do século XIX, essencialmente quando se começa a experimentação química, se começa a experimentação bacteriológica e a ciência avança bastante na procura de um conjunto de substâncias químicas para tratamento de algumas doenças que até ali eram praticamente incuráveis. Não é? Por exemplo, bactérias, era praticamente impossível a cura. E quando surgiram os antibióticos foi um grande avanço da medicina, porque com os antibióticos foi possível estancar e curar, aí sim, curar um conjunto vasto de doenças, com alguns efeitos secundários dos antibióticos, mas onde o saldo positivo da saúde é francamente superior. A palavra remédio é uma palavra mais restrita e vem do latim, de remissão, na sua origem, e portanto, quando se fala em remédio, fala-se mesmo numa substância qualquer, simples ou complexa, que vai remediar o assunto, vai curar. Ora, no medicamento não é assim. O medicamento, os usados ultimamente e comumente, são essencialmente substâncias químicas que não tratam a causa da doença, amenizam e portanto, simplificam a sintomatologia. Por exemplo, um medicamento para a dor, sei lá, por exemplo, tira a dor, mas não vai curar a causa da dor. Tipo um Benuron. Um Benuron, por exemplo, tem paracetamol, é uma substância química, chama paracetamol e normalmente tem vários nomes, um deles é esse, passa a publicidade, o Benuron. Mas há outros, por exemplo, imagina uma substância química para um medicamento químico para o coração, por exemplo. Normalmente é uma substância química sintetizada ou isolada da natureza, portanto também pode acontecer isso, isolada da natureza ou elaborada nos laboratórios ou nas fábricas sinteticamente, portanto é uma substância nova, não existe na natureza ou não existe no nosso corpo e, portanto, são moléculas, são substâncias químicas que vão ter efeitos secundários e que ou são eliminadas na totalidade ou vão interagir com o nosso organismo e depois serão eliminadas noutras formulações químicas, digamos assim, que o seu metabolismo vai dar outras substâncias que depois também serão eliminadas na urina, nas fezes, na pele, na respiração, enfim, em vários sítios. Mas, portanto, ou seja, sintetizando, o medicamento é uma palavra muito mais abrangente que é utilizada até em exames médicos e é utilizada para a tentativa de cura, ou pelo menos para amenizar alguns sintomas, e em alguns casos para a cura mesmo da maleita ou da doença. O remédio é muito mais restrito, mas digamos assim, sob o ponto de vista do conteúdo, o remédio também pode ser uma substância química sintética, também pode ser uma substância da natureza, simples ou composta, que atua num determinado sítio do corpo ou em vários sítios ao mesmo tempo e que, como é uma palavra mais restrita, levaria à solução da causa. Melhoraria os sintomas e também eliminaria a causa. E essas situações são muito raras, porque já disse num programa anterior que a maioria das doenças
são crónicas, a maioria das doenças são evitáveis e uma pequena percentagem da genética, do ADN, de incidência familiar, da traumatologia, da cirurgia oncológica, enfim, e de um conjunto de patologias que só têm muitas vezes tratamentos mais invasivos e, portanto, até cirúrgicos, ou que exigem exames muito complicados, muito sofisticados. Portanto, digamos que a saúde vista assim, utiliza as duas fórmulas: o medicamento, o remédio e os medicamentos naturais, não é? É mesmo a minha questão que faço a seguir. Esses medicamentos naturais são tão eficazes como os outros? São tão eficazes como os outros, até porque há muitos medicamentos naturais que atualmente se vendem nas farmácias que já são medicamentos naturais. As pessoas é que não sabem, digamos assim, a palavra medicamento está tão associada ao medicamento químico, à substância química sintética nos laboratórios e da indústria farmacêutica, que publicamente se perdeu um pouco o seu sentido mais genérico, como eu dizia há bocado. E, portanto, os fitomedicamentos, que são medicamentos à base de plantas, simples ou compostos, já existem no mercado. Portanto, quando nós falamos e dizemos medicamentos naturais também curam e são como os outros, são exatamente como os outros. E a diferença é que não são feitos nos laboratórios, eles são feitos pelo menos à base de plantas naturais, é isso? Pronto. A grande diferença entre os medicamentos naturais e os medicamentos das farmacêuticas é que os medicamentos naturais não podem ser patenteados, porque a natureza é pródiga nesses medicamentos. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Há uma planta que está aí nas bordas dos caminhos, o funcho, por exemplo. O funcho é uma planta com propriedades terapêuticas dilatadoras e acalmadoras, provoca acalmia nas vias urinárias e no sistema genito-urinário, e tem também efeitos antisséticos. Portanto, é uma substância, tem um conjunto vasto de substâncias químicas adjuvantes, portanto, concomitantes com aquelas específicas que têm atuação, digamos assim, no sistema genito-urinário, e é por isso que não tem efeitos secundários. Se eu utilizar uma droga química, uma substância química sintética, só com uma molécula, que provoca efeitos idênticos no sistema genito-urinário, esta substância química vai ter, de certeza, efeitos secundários, porque é uma substância única que o nosso organismo às vezes não reconhece no seu genoma como existindo. Aqui um parênteses, é que nós fazemos parte da natureza. O homem faz parte da natureza, faz parte do planeta e, portanto, faz parte da fauna, flora e do mundo mineral, digamos assim, do planeta. E, como tal, ao longo dos milhões e de milhares de anos, o nosso sistema imunológico reconhece um conjunto vasto de substâncias da natureza e, portanto, reconhece-as como tal, mas não reconhece, quase sempre, substâncias químicas que foram feitas ontem, ou há 40 ou há 50 anos, que são exteriores, digamos assim, àquilo que existe na natureza. Sob o ponto de vista químico e sob o ponto de vista molecular, porque estão isoladas e funcionam de um modo isoladamente. Os medicamentos naturais podem ser elementos, sei lá, como o ferro, o cobre, portanto, dados, receitados pelo médico, podem ser com formulações mais complexas, como é a hidrologia, por exemplo, como é as lamas, o tratamento de lamas, pode ser o tratamento pelo calor, pode ser o tratamento pelas cores, o tratamento pelas plantas, seja a raiz, o tronco, a casca, as flores, enfim, as sementes, ou seja, há aqui uma variedade muito grande de capacidades terapêuticas das plantas e era assim até meados do século XIX, tanto mais que temos aqui o mosteiro de Santo Tirso, que tinha uma botica importantíssima e, portanto, os monges e os médicos eram os principais atores, digamos assim, na medicina. Hoje não é assim, hoje há
uma parafernália muito grande no âmbito das ciências da saúde, dos diagnósticos e das terapias, há uma parafernália muito grande, mas até o final do século, até meados do século XIX, não era assim. E os mosteiros, com as suas boticas, tinham os seus laboratórios e faziam um conjunto vasto de produtos naturais, medicamentosos, ou à base de plantas, da casca, das folhas, enfim, da raiz, não vamos escalpelizar isso agora, que era utilizado. Quando começou o experimentalismo, o iluminismo, no meados do século XIX, isso começou a indústria química a funcionar, é que a medicina teve, digamos assim, uma derivação para a indústria química e para o medicamento químico, e os medicamentos ditos naturais ficaram um bocado para trás. Mas alguns laboratórios continuaram a fazê-los. Estou-me a lembrar, lembrei-me agora do Xalagute. O Xalagute é um medicamento natural. E continua a ser receitado pelos médicos. E continua a ser receitado pelos médicos, sei lá. O ultralevure que as pessoas tomam é um medicamento natural à base de lactobacilos e um conjunto de bactérias boas para fazer o equilíbrio da flora intestinal. Portanto, ou seja, a medicina hoje caminha largamente para um equilíbrio entre a medicina dita química e a medicina natural, ou a medicina holística, ou chamada medicina integrativa, e portanto aqui os medicamentos naturais têm uma particularidade, têm um imperativo de receituário muito grande, porque a base científica e os estudos e os ensaios clínicos que entretanto se foram desenvolvendo permitem concluir que é seguro a sua utilização. Eu trouxe comigo aqui um vademecum de medicamentos, por acaso é uma tradução espanhola, mas portanto, é produto de investigação científica, sobretudo em países, mas que até em Portugal também a Fundação Gulbenkian tem uma investigação muito larga e forte e fundamentada no âmbito da utilização das plantas na medicina. Mas estes estudos que estão aqui são essencialmente da Alemanha e dos Estados, mas essencialmente da Alemanha, que tem um programa muito bem desenvolvido e controle dos medicamentos naturais para que o grau de segurança seja idêntico ao da medicina química. Hoje em dia, a população vive em constante stress, facilmente se vai ao médico e é-se diagnosticado com ou uma ansiedade ou uma depressão. E normalmente são receitados medicamentos que acabam por provocar alguma dependência nas pessoas. Quais seriam as alternativas a essa medicação, tendo em conta que vemos às vezes jovens que já precisam de medicação para dormir? Bem, essa é uma questão muito complexa, porque nós temos um estilo de vida que é, do ponto de vista profissional, familiar, diria até político, no seu sentido lato, uma organização da sociedade, dos nossos horários, enfim, que promove a doença. Ou seja, na medida em que nós somos mal alimentados nesse sentido, não somos alimentados com qualidade, isso provoca mais tarde doença. Se eu não tiver cuidado com o açúcar, se eu não tiver cuidado com o sal e comer em excesso estes elementos, obviamente que provavelmente vou ter diabetes tipo 2, vou ter hipertensão, vou ter doenças cardiovasculares mais tarde, quando tiver 40, 50 anos. Na hora não se nota, mas ao longo dos anos... E o stress e a ansiedade é também um inflamatório. Nós estamos habituados a olhar para uma inflamação, damos uma pancada numa perna, fica lá um inchaço e achamos que isso é inflamação. E, portanto, a literacia médica da população em geral, do mesmo modo que a literacia, se calhar, em educação, ou a literacia noutras áreas, por exemplo, em finanças, os jovens hoje não sabem o que é o IRS, não sabem preencher um papel, se calhar, do recibo verde, porque nos é ensinado nas escolas de literacia em impostos dos nossos jovens é baixa. Também é baixa, se calhar, na educação. E então na saúde é muito baixa a literacia. Se a literacia fosse mais elevada, e portanto se as questões básicas alimentares, da saúde, do exercício físico, do equilíbrio emocional e digamos assim, de um bom ambiente profissional, familiar e social, se isso fosse ensinado nas escolas desde pequenino, muitas doenças não apareceriam mais tarde e não era necessário depois utilizar uma parafernália de medicamentos, de exames e que custam muito dinheiro ao Estado, e esse dinheiro vem dos nossos impostos. E, portanto, o stress e a ansiedade são também um inflamatório muito potente.
O stress e a ansiedade mata mais gente que o tabaco. Portanto, e não se ouve dizer isso na praça pública ou nos meios de comunicação social. Agora fala-se muito sobre a saúde mental, está um bocadinho ligado a isso, não é? Claro, por exemplo, as pessoas aceitam facilmente que se proíba a publicidade do tabaco e até se restringe a venda do tabaco, mas não vão ali ao restaurante e bebem um Sumol que tem 17 gramas de açúcar, que faz tão mal como 5 cigarros. E não diz lá no Sumol, o Sumol mata, pode matar, não diz. Isso diz também dos produtos lácteos, a lactose e a caseína, são potentes inflamatórios. E, portanto, ao longo de 10, 20, 30 anos, vão produzir inflamação nas veias, nas artérias, no cérebro, e mais tarde as pessoas vão ter o colesterol elevado, vão ter doenças cardiovasculares, vão ter insuficiência cardíaca, hipertensão, diabetes tipo 2. E o que a nossa medicina faz é que, em vez de prevenir estas doenças, vai mais tarde apanhá-las já numa fase avançada da vida das pessoas, depois vai-lhe dar um medicamento para a hipertensão, um medicamento para a diabetes, um medicamento para a insuficiência cardíaca, um medicamento para o colesterol. Que depois acabam por fazer mal ao resto, e todos estes medicamentos fazem bem algumas coisas porque tiram os sintomas, não é? A pessoa anda bem, mas tenho uma questão, tirado o medicamento, a doença volta, portanto volta, porque só está a tratar os sintomas, mas não vai à causa. E a causa está muito atrás, há 20, 30 anos atrás. Por isso é que eu estou esperançado que agora, com a alimentação mais adequada e racional nas escolas, nos infantários e nas creches, movida por técnicos que percebem de alimentação, que isso vai dar frutos no futuro. E portanto, também entendo e tenho a convicção de que o stress e a ansiedade também se cura antes de utilizar antidepressivos, antes de utilizar ansiolíticos ou psicotrópicos, cura-se com mudando de estilo de vida, fazendo correções no seu ambiente familiar e profissional, fazendo correções, se calhar, num outro conjunto de áreas envolventes da pessoa ou da família. Eu há bocado não acabei a conversa, por exemplo, vemos na televisão publicidade aos jogos de adição. Neste momento há mais de 1 milhão de pessoas em Portugal seriamente doentes ou até com doenças mentais por causa da viciação nos jogos online, nos jogos de casino, que a televisão todos os dias promove. Como promove a cerveja. Sim, portanto, ou seja, ainda esta semana também se falou da questão das raspadinhas, que há muitas pessoas viciadas nas raspadinhas. Sobretudo idosos, muitos idosos, eu já vi, idosos com sacos de raspadinhas, irem ao quiosque, levar o saco que viram em casa, a raspadinha entretém-se em casa, depois levam um saco que já com um prémio de 20 ou 30 ou 40 euros, às vezes, ou 50 ou 100, e trazem. Eu vi, ainda há pouco tempo em Esposende, um casal de idosos que levou 800 euros de raspadinhas. Poça. 800 euros de raspadinhas. E entregou o saco anterior. Portanto, obviamente que depois isso causa problemas. Primeiro, problemas de natureza financeira ou económica, mas, sobretudo, causa problemas de adição, de dependência, como se fosse uma droga. A dependência do álcool, do tabaco, dos jogos online, das raspadinhas, são tudo dependências. São tudo dependências idênticas e que provocam doença mental idêntica. Então, ou seja, resumindo, devemos fazer sempre antes a prevenção, o estilo de vida saudável, para não precisamos de muita coisa para dormir, claro. Se eu vou ou comer, para poder andar bem. Vou comer pão e tem muito sal. Se vou comer massa e pão e tem glúten. O glúten é outro potente inflamatório ao longo de 20 ou 30 anos. Ou seja, muitas vezes as pessoas, obviamente, vão adoecendo sem saber. E só quando estão numa fase muito evoluída da doença, digamos assim, que cursou silenciosamente, só nessa altura é que recorrem, digamos assim, à medicina que temos. Mas muito antes, 20 ou 30 anos atrás, quando tinham saúde, é que deviam ter recorrido ao médico naturista ou ao médico convencional para prevenir as futuras doenças. Sei lá, um caso vulgar das mulheres. Uma mulher que toma pílula, por exemplo, durante 10 ou 20 anos, tem efeitos secundários e, obviamente, evidentes sobre o seu sistema hormonal,
por exemplo, um caso muito vulgar é os problemas na vesícula por causa do uso prolongado e no fígado por causa do uso prolongado da pílula, porque no fundo é uma substância química exterior à natureza, sintética, e que o nosso organismo não a reconhece como tal e, portanto, vai desenvolver um sistema, digamos assim, de efeitos secundários que pode redundar em doença mais tarde. Para finalizarmos, hoje vamos falar também da questão do preço dos medicamentos. Há idosos a gastar praticamente toda a reforma em medicamentos. Como é que isto é possível e como é que se pode alterar também esta questão, que acaba por ser um problema social? Pois, os preços dos medicamentos está elevado e, como tem sido dito nas televisões e nos órgãos de comunicação social, embora o nosso sistema, de acordo com a Constituição, diga que é tendencialmente gratuito, a verdade é que, globalmente, os portugueses já gastam mais de 50% em saúde, ou melhor, dito de outro modo, na despesa global de saúde, as famílias pagam cerca de 50% e o Estado paga outros 50%. E no sistema que temos. Mas a maioria, uma parte significativa dos países europeus, é ao contrário, ou seja, a despesa em saúde das famílias anda pelos 25%, 30%, 17%, conforme os casos. O que significa que nós, portugueses, por um lado, consumimos em excesso muitos medicamentos que não eram necessários e, mesmo assim, temos, como estava a dizer, o surto dos idosos, com um saco de medicamentos atrás deles, e como nós temos uma medicina orgânica, percebe, o médico, cada especialista, receita. O que controla a tensão arterial, receita para a tensão arterial. Depois vai ao médico, a um psiquiatra, e receita para a doença mental. Depois vai ao doença das varizes e do sistema vascular e receita para o sistema vascular. Mas nenhum deles vê o todo para poder, primeiro, pensar em interações medicamentosas, que existem muito, não é? E para, provavelmente, reduzir substancialmente aquela panóplia de medicamentos e sugerir alternativas para diminuir esse consumo. Essas alternativas, é óbvio, como podem dizer assim, bem, o idoso já tem 65 anos, 70, e quem torto nasceu, tortado a morrer, como diz o povo. Não, não é assim, porque há sempre possibilidade, quando falamos há bocado dos medicamentos naturais, eles são mais conservadores, demoram mais tempo a atuar, portanto é preciso ter paciência para que eles esperar pelo seu efeito, e nos casos dos idosos é possível minorar francamente a sua qualidade de vida se alterarem, por exemplo, a sua alimentação, se alterarem o seu estilo de vida, por exemplo, no que respeita a sono, a dormir, se alterarem o seu estilo de vida fazendo exercício físico mais a miúde, enfim, se tiverem uma vida social com a família interessante, se não se isolarem, se não forem para o banco de jardim, se não ficarem numa cadeira todo o dia a ver televisão. Obviamente, isso causa muito má qualidade de vida. Um idoso que está de manhã e de tarde a ver televisão agrava os seus problemas, digamos assim, derivados da sua idade, agrava, porventura, os seus problemas mentais portanto, de facto não é qualidade de vida estar de manhã e de tarde sentado a olhar para a televisão. Tem que ter, isolado, não é? Tem que ter uma vida muito mais diversificada, muito mais, diria, uma vida social, tem que manter sair de casa e manter essa vida social mais intensa, porque nós somos, os seres humanos, somos um ser social. Nós olhamos para os lobos e vemos que eles vivem em alcateia. Olhamos para os elefantes e eles vivem em grupo. E nós, humanos, também somos um desses animais que vivem em sociedade, vivem em grupo. E, portanto, as interações sociais e a vida social é muito importante para o equilíbrio emocional de cada um de nós. Hoje ficamos por aqui. Regressamos então daqui por 15 dias com mais assuntos relacionados com a saúde. Pronto, eu espero que tenha sido útil na informação e naquilo que fui dizendo, mas a expectativa também é grande. Se houver perguntas ou pedidos de esclarecimentos, nós cá estaremos no próximo programa para eventualmente fazer esses esclarecimentos. E muito obrigado pela oportunidade de promover um programa cívico como este que melhora a literacia em saúde das pessoas. Obrigada e bom dia.